O aumento do interesse no oculto é visto como um sinal dos tempos finais, de acordo com o Novo Testamento, Timóteo 4:1. No entanto, o Espírito Santo declara explícita e inequivocamente que nos tempos posteriores alguns se desviarão da fé, dando atenção, em vez disso, a espíritos enganosos e doutrinas de demônios. Moisés é conhecido por numerosos e diversos milagres atribuídos a ele ao longo da história. Aprendemos que Moisés era incomparável no poder e autoridade com os quais liderava o povo de Israel. Nos é dito que nunca surgiu outro profeta como Moisés em Israel desde então, embora tenha havido grandes governantes, líderes, profetas e sacerdotes em Israel. Mas somente Moisés ficou conhecido como amigo de Deus. Antes da chegada de Jesus Cristo, o Messias, nunca houve outro homem que ocupasse todos os cargos de maneira tão gloriosa quanto Moisés. Deus se revelou a Moisés por meio de uma sarça ardente e o encarregou de falar com o faraó em seu nome. Durante o tempo em que Moisés estava sendo comissionado, Deus lhe concedeu a capacidade de realizar milagres. Êxodo 4:1-8. O Senhor ordenou colocar a mão sobre o peito, e assim que tirou sua mão, estava coberta com uma doença semelhante à lepra. Então, Deus ordena novamente que colocasse a mão uma segunda vez de volta em sua túnica, e quando a tirou, ela foi restaurada e ficou como o resto de seu corpo. Se eles não acreditarem em você ou prestarem atenção à evidência do primeiro sinal, eles podem acreditar na evidência do segundo sinal. Mesmo com os milagres de Moisés, ele enfrentou a oposição dos Janes e Jambres, que eram os magos do faraó daquela época. Êxodo capítulo 7, 8, 13. Agora, o Senhor disse a Moisés e Arão: quando o faraó disser a vocês que operem um milagre para provar sua autoridade, então digam a Arão para pegar sua vara e jogá-la diante de Faraó para que se torne uma serpente. Assim, Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado. Arão jogou sua vara diante de Faraó e seus servos, e ela se transformou em uma serpente. Então Faraó chamou os sábios, conhecedores da magia e dos presságios, e os feiticeiros, hábeis na bruxaria. E eles, os magos, fizeram o mesmo com suas artes secretas e encantamentos. Pois cada homem jogou sua vara, e elas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração de Faraó se endureceu, e ele não os ouviu, assim como o Senhor havia dito. Os magos de Faraó foram capazes de realizar milagres mais 2 vezes, correspondendo aos sinais que Moisés e Arão haviam apresentado. A primeira praga que Moisés trouxe sobre os egípcios foi uma praga de sangue. Os magos também foram capazes de transformar água em sangue, assim como Moisés havia feito com o rio Nilo, Êxodo 7. Então Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou a vara e golpeou as águas no Nilo, na presença de Faraó e de seus servos, e toda a água do Nilo se transformou em sangue. Os peixes no Nilo morreram, e o rio ficou fétido, e os egípcios não podiam beber a água. Havia sangue por toda a terra do Egito. No entanto, os magos do Egito fizeram o mesmo com suas artes secretas e encantamentos. Então, o coração de Faraó se endureceu e ele não os ouviu, assim como o Senhor havia dito. A segunda praga que foi enviada ao povo egípcio depois disso foi uma praga de rãs. Os magos não puderam reproduzir mais pragas e admitiram que estavam testemunhando o dedo de Deus nos sinais de Moisés. Êxodo 8:19. Então, os magos disseram a Faraó: isso é o dedo sobrenatural de Deus, mas o coração de Faraó se endureceu e ele não os ouviu, assim como o Senhor havia dito. É mencionado no texto que os magos de Faraó foram capazes de replicar alguns dos milagres que Deus demonstrou através de Moisés e Arão. Isso levanta uma questão: como os magos egípcios conseguiram realizar feitos tão incríveis em primeiro lugar?
Acredita-se que, embora Satanás não seja tão poderoso quanto Deus, ele tem a capacidade de enganar, imitar milagres e mesmo prever o futuro com um certo grau de precisão. Disse que Satanás deu aos magos o poder de replicar alguns dos sinais que foram mostrados por Deus através de Moisés e Arão. Os planos dos feiticeiros egípcios foram frustrados pelo poder de Deus, pois falharam em invocar a força de Deus, que facilmente supera a força de Satanás. Os tempos finais serão caracterizados pela capacidade de realizar milagres através do poder das trevas e pela disposição de aceitá-los como revelação genuína. Apocalipse 13, 13 e 15. As pragas eram consideradas uma maldição de Deus, mas em vez de tentar reverter a maldição, os egípcios decidiram transformar mais água em sangue, o que só aumentou o sofrimento do povo. Aparentemente, práticas inofensivas podem acabar indo mais fundo no ocultismo. No entanto, esse tipo de envolvimento é como areia movediça, fácil de entrar, mas difícil de sair. Outra razão pela qual o oculto é fascinante é que parece fornecer respostas rápidas e fáceis para as perguntas da vida. Práticas ocultas são controladas por demônios que atraem as pessoas, oferecendo informações e experiências sedutoras, mas gradualmente ganham mais controle sobre suas mentes e corações. É importante observar que o envolvimento com o oculto pode ser extremamente perigoso e não deve ser encarado levianamente. Na verdade, Deus advertiu estritamente os israelitas contra envolver-se em tais práticas. Quanto à pessoa que se voltar para médiuns e encantadores, prostituir-se indo atrás deles, porei o meu rosto contra essa pessoa e a eliminarei do meio do seu povo. Deus não ordenou que Israel executasse a penalidade neste trecho. Ele simplesmente afirmou que o faria. O envolvimento em tais práticas ocultas sempre levará à separação de Deus. Este foi o principal motivo pelo qual a igreja de Éfeso rejeitou a magia e materiais ocultos. Atos 19, 17 a 20. Esses relatos destacam a seriedade de envolver-se com práticas ocultas e a importância de permanecer fiel à fé em Cristo, resistindo às influências demoníacas. Pois Cristo se sobrepõe sobre tudo, pois Ele é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo, levou sobre si os nossos pecados, e é digno de toda honra e toda glória. Amém e amém.